Oi, turma. Hoje o nosso tema é composição química das células. E óbvio que composição química de todos os seres vivos, já que nós sabemos que todos os seres vivos são formados por células. E a composição química, ela compreende substâncias inorgânicas, que são substâncias como, por exemplo, a água e os sais minerais. A parte orgânica, ela se compõe de glicídios, lipídios, proteínas, enzimas, vitaminas, que nós vamos falar sobre elas num outro momento. Nesse momento, nós vamos ver a importância da água e a importância dos sais minerais. Observa pelo gráfico que a gente vê a água como uma substância extremamente abundante nos seres vivos. Não é diferente nem nos vegetais, nem nos animais. A diferença fica por conta da quantidade, mas, de qualquer forma, é a substância mais abundante. A gente vê aí nesse gráfico aí que a água, né, nos seres vivos, ela está bem alta, a quantidade é bem alta, né? Em torno de 80%, podendo variar 70% ou menos, bem menos, mas aí são exceções. A água-viva, por exemplo, é um ser vivo animal e ela é chamada de água-viva exatamente porque ela tem mais de 97% de água na sua composição, sendo os 3%, 2% restantes, aí sim se compõe das outras substâncias. Então, ela é vulgarmente chamada de água-viva, porque ela é predominantemente formada por água, mas é um ser vivo. A água, então, ela no ser vivo animal, e eu já estou mostrando para vocês que nesse gráfico aí, essa divisão de substâncias, esse comportamento aí é característico de um ser vivo animal. Porque a gente observa que a água está em primeiro lugar, né, em quantidade. Bom, depois nós observamos as proteínas, óbvio, né? Porque depois da água, as proteínas são as substâncias que existem em maior quantidade. São substâncias orgânicas, porque fazem parte de organismos de seres vivos. Bom, as proteínas são elas as unidades básicas formadoras de células. E as células formam o organismo. Então, nada mais óbvio do que a presença de proteínas em segundo lugar na composição de um ser vivo. Depois nós temos a presença de lipídios, em terceiro lugar em quantidade. E depois, somente depois dos lipídios, a gente tem carboidratos. Bom, lipídios a gente pode entender também como gordura. E aí nós temos, nos seres vivos animais, uma quantidade maior de lipídios do que carboidratos, que se referem aos glicídios, aos açúcares, que são produzidos pelos vegetais durante a fotossíntese. Então, por que os animais eles detêm uma maior quantidade de lipídios? Exatamente porque os animais eles não são autótrofos. Eles não produzem seu próprio alimento, não fazem fotossíntese, necessitando, então, de quê? De que obtenham, né, os produtos da fotossíntese, que são os carboidratos. E para obter alimentos, já que eles não são autótrofos, eles são heterótrofos, eles precisam normalmente, geralmente, né, porque tem sempre exceções, eles precisam se movimentar. E aí a movimentação requer o trabalho muscular, que requer uma carga maior de energia. E os lipídios têm essa carga para ceder para os animais, que normalmente ficam reservados. Então, isso justifica a presença de uma maior quantidade de lipídios nos animais. Os carboidratos ficam em quarto lugar nos animais. Por quê?
um exemplo bem simples, né? Onde você poderia encontrar mais açúcar? Na tua casa ou numa fábrica? Óbvio que seria numa fábrica. Nós não fabricamos carboidratos. Nós consumimos, porque necessitamos dos carboidratos para obter energia. Energia para a máquina funcionar, nossa máquina funcionar. Né? Nós não temos controle remoto, nós não temos tomada, né? Nós não temos nada disso. A máquina de lavar, por exemplo, se ela está funcionando e você desliga, tira da tomada, por onde ela recebe alimentação de eletricidade, ela para de funcionar imediatamente. Porque ela trabalha às custas de energia elétrica. Nós, seres vivos, nós somos também uma máquina, só que uma máquina orgânica. E aí, qual é o tipo de energia que nos alimenta? É a energia obtida dos alimentos que nós ingerimos. Por isso, nós precisamos nos alimentar todos os dias. Porque parte da energia dos alimentos que nós obtemos, nós liberamos, nós produzimos, retiramos essa energia dos alimentos e consumimos. Dependendo da atividade que você exerça, você vai ter que ingerir uma taxa maior de alimentos ricos em substâncias que liberam energia, essa energia que a gente precisa no nosso organismo, em maior quantidade. Né? Aí a diferença entre um prato, né, de almoço de um estivador, que é aquele indivíduo que carrega sacas, né, no cais do porto, que chegam com alimentos, feijão, arroz, batata, enfim. Quer dizer, eles têm uma carga de atividade física extrema, então eles precisam se alimentar de uma maior quantidade de nutrientes para que eles consigam produzir energia para exercer essa função. Bom, então, por isso, eu afirmo que esse gráfico de pizzas pertence a um ser vivo animal, já que, em terceiro lugar, ele tem lipídios e não carboidratos. Se você observar um gráfico de um ser vivo vegetal, você vai observar o quê? Com certeza a presença, os carboidratos vão estar em terceiro lugar e os lipídios em quarto. Ou seja, exatamente o inverso. Por simplesmente uma coisa óbvia, né? Os vegetais são paradões, né? Eles são seres que não se movimentam. E como eles não se movimentam e fazem fotossíntese, o que eles precisam mesmo é de luz e precisam de água e sais minerais, né? E a luz eles têm, né, do sol. E à medida que eles ficam parados e eles desenvolvem ramos, as folhas presentes nesses ramos é que vão absorver luminosidade. E quanto maior for a superfície foliar de um vegetal, ou seja, quanto mais ramificado ele for e maior, mais luz ele vai absorver. Porque, até mesmo porque, à medida que ele cresce, ele vai precisando também de mais energia, né? Então, nada mais justo que você encontre uma quantidade maior de carboidratos no ser vivo que fabrica esses carboidratos através da fotossíntese. Bom, então, a célula, né, esse desenho dessa célula aí. Na célula, eu falei que a célula, se ela compõe o ser vivo, ela também é um microser vivo. A diferença é que nós temos, enquanto ser vivos, por exemplo, nós, Homo sapiens, nós temos órgãos, onde em cada órgão você tem uma atividade realizada. Cada órgão representante, ele é responsável por uma atividade naquele organismo, no seu organismo. Na célula, você não poderia chamar de órgãos, porque a célula tem uma medida em micrômetros, que é a milésima parte do milímetro. Então, a célula é extremamente pequena e delgada. Eu não poderia dizer órgãos da célula, então eu uso o diminutivo e falo organelas celulares.
num ser vivo como um todo, os pulmões são responsáveis pela respiração. Na célula, né, já os pulmões são órgãos. Nas células, esses órgãos, entre aspas, seriam as mitocôndrias, que é onde ocorre a produção de energia e o consumo do oxigênio nos seres aeróbios, como nós. Ou seja, aqueles seres vivos que retiram a energia do alimento que consumiram em presença de oxigênio, fazendo com que essa energia seja totalmente retirada. Bom, a água é a substância mais abundante de um ser vivo, né? Variando, eu diria que nós temos uma quantidade grande de água, mas os vegetais são mais aguados. Eles possuem uma quantidade ainda maior. Mas tem vegetais que têm uma quantidade menor. Então, são exceções, mas a regra geral é que os animais são menos aguados que os vegetais. Uma pouca diferença, uma pouca variação. A água, então, se existe no nosso organismo uma quantidade tão grande de água, e eu diria, para que vocês tenham uma noção, se nós pudéssemos nos torcer, que nem a roupa, né, que nós vamos lavar na mão, torcer, retirar toda a água para colocar exposta ao sol para secar.